Celebrar 5 séculos da primeira diocese metropolitana global do mundo é algo que constitui uma responsabilidade e uma oportunidade muito importante para os investigadores, para os estudiosos dos temas não apenas religiosos, mas políticos, sociais, económicos e culturais. De facto, a Diocese do Funchal foi a primeira diocese portuguesa fora da Europa. Constituiu uma plataforma extremamente importante de difusão do cristianismo no mundo. Criada pela bula do Papa Leão X de 1514, foi a base da construção da Igreja Missionária no Além-Mar. E falar da Igreja Missionária no Além-Mar é falar de uma importante transformação nas mentalidades. O espírito de cruzada é substituído por uma nova atitude que designamos por missionação. Trata-se de uma outra forma de ir ao encontro dos povos das novas terras. No momento em que a Diocese do Funchal chegou a ter jurisdição canónica sobre todo o mundo, fora da Europa, naturalmente, nós, ainda que esse tempo tenha sido um tempo muito curto, encontramos uma potencialidade extraordinária que agora, neste Congresso e nos estudos que ele permitirá, vai certamente determinar um resultado que, a meu ver, é extremamente prometedor, uma vez que vai permitir, através de um diálogo entre os saberes, diálogo de conhecimento, não apenas da historiografia, mas simultaneamente também da realidade contemporânea, percebermos como é que, em determinado momento, se passou da lógica continental para uma lógica marítima. Os impérios que conhecemos na Antiguidade eram impérios de natureza diferente daquele que se veio a constituir a partir da iniciativa portuguesa. A Igreja em implantação vai orientar-se para os territórios descobertos e a descobrir sob a alçada do rei de Portugal. Estavam em causa povos e terras em África, na América e na Ásia. Lembramos-nos bem das 5 razões de Gomes e Aires de Azurara do que levou o infante Dom Henrique a avançar para o mundo. Importa aqui dizer que a figura do infante Dom Henrique tem um papel muito importante, uma vez que ele é tipicamente uma figura de transição. É um homem que é formado no espírito de cruzada e que lança as bases da nova perspectiva, que é essa difusão no além-mar, difusão que em 1460, quando o infante morre, ainda não podemos apreender em toda a sua extensão, mas a verdade é que estão lançadas as sementes da nova atitude, da nova mentalidade. E é por isso que o infante constitui essa figura de transição, que, sendo um homem formado na cruzada, é um homem que lança as bases da missionação. Há razões políticas, de conhecimento, económicas, de aliança e religiosas. São as 5 razões de Zurara. Mas não estamos apenas no domínio religioso. E essa é a grande virtualidade deste Congresso e desta iniciativa ao falar da primeira diocese global, já que não podemos falar da primeira globalização se não compreendermos a
dimensão plural de questões que se nos colocam. Jaime Cortesão falou da importância do franciscanismo. É significativo recordar que a espiritualidade de tipo novo que aqui encontramos, nesta transição que já vos referi, é uma espiritualidade que obriga à compreensão da ligação entre o homem, a natureza e Deus. E esta ligação entre o homem, a natureza e Deus vai permitir a nova atitude perante o incerto e o desconhecido. O franciscanismo vai justamente permitir isso, permitir que aqueles medos, aqueles receios relativamente aos outros povos, relativamente ao desconhecido, sejam superados através desta nova ideia, que é a ideia da articulação entre o homem, a natureza e Deus. Há potencialidades extraordinárias nos novos mundos. São os novos mundos ao mundo de que falará Camões. E a verdade é que estamos, ao falar da Diocese do Funchal, a pôr a tónica no grande debate sobre o curso da história, sobre os avanços e os recuos. E percebe-se bem que o essencial é uma evolução. Evolução que vem da Idade Média, da abertura do conhecimento, até ao Renascimento e ao humanismo. Eu diria que não há uma contraposição entre trevas e luz, mas há, sim, a assunção de um percurso, de um caminho, de uma evolução gradual que exige o entendimento das complementaridades. Os descobrimentos. A nova ideia de movimento, a globalização, as técnicas inovadoras, o conhecimento e a compreensão, o encontro de novas culturas, são elementos fundamentais que não podem deixar de ser equacionados ao referirmos estes 5 séculos desta primeira Diocese global. O pioneirismo da Diocese do Funchal aponta neste sentido, no sentido inovador, no sentido da percepção da grande importância da diferença e da diversidade. Devo recordar aqui que a experiência da Península Ibérica há muito que era uma experiência de melting pot, de articulação e encontro de várias influências e de vários povos. Mas agora, a partir daquilo que representa a Diocese do Funchal, a sua criação e a sua projeção mundial, nós temos essa experiência de melting pot que existiu na Península Ibérica, agora projetada para o mundo. Isso obriga-nos, na moderna historiografia, a fazer algumas perguntas. O que levou ao desafio de encontrar novos mundos? Em que medida a política, a economia, a sociedade, a ciência, a cultura e a religião tiveram influência nessa evolução, suscitando uma forte e inequívoca complementaridade? Não há explicações unívocas. Em terceiro lugar, como se abriram perspectivas inovadoras a partir desta mundialização? Em quarto lugar, como ocorreram os desencontros, os choques, os conflitos, mas também os encontros e os diálogos de culturas e civilizações. E como se construiu o mundo moderno? É disso que se trata. Não de uma perspectiva que olhe apenas para a dimensão histórica, mas uma perspectiva
que, fundando-se na raiz histórica, vai projetar-se no futuro, entendendo, afinal, aquilo que Santo Agostinho nos referia no tocante aos três presentes: o presente presente, o presente passado e o presente futuro. E como se construiu esse mundo moderno, policêntrico, marcado por polaridades claras ou difusas. E como poderemos pensar nos princípios que hoje são assumidos, por exemplo, pelas organizações internacionais e que não estão longe de algumas preocupações que eu já referi. Falei do franciscanismo, que Jaime Cortesão salientou como especialmente importante, mas a verdade é que pensar os princípios que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco assume hoje, por contraponto à lógica do choque de civilizações, é a partir de uma ideia de cultura de paz e de respeito mútuo. Estamos, assim, a partir da ideia de globalização originária para um policentrismo cultural, onde a Europa, não sendo já centro, tem responsabilidades. Não pode deixar de assumir-se como fator de diálogo e de paz. Sobretudo num mundo muito perigoso, como aquele em que hoje vivemos. Eis porque falar destes 5 séculos da primeira diocese global é fazer uma reflexão não exclusivamente religiosa. E importa recordar aqui o Padre António Vieira, e designadamente aquilo que hoje temos conhecido perante a iniciativa da publicação da obra completa. Ao lermos a Chave dos Profetas ou a História do Futuro, nós encontramos uma ideia que não pode deixar de ser aprofundada quando celebramos estes 5 séculos. É a ideia de que esse quinto império de que o Padre Vieira nos fala não tem a ver com o domínio de um povo ou de um reino, mas tem a ver com a aplicação de uma regra universal de amor, de respeito e de paz. Muitas vezes temos uma ideia redutora de Quinto Império, mas o Padre António Vieira, nos seus textos, nas suas preocupações, na sua longa maturação, diz-nos muito claramente que é, afinal, o espírito da Boa Nova estendido universalmente que está em causa. Hoje, ao lermos comparativamente aquilo que o Padre António Vieira nos diz na Chave dos Profetas e ao recordar o que o Papa João XXIII nos refere na encíclica Pacem in Terris, nós vemos que há diferenças. São as diferenças do tempo, mas que há uma fortíssima complementaridade, que há uma preocupação comum que está bem presente. Dom Martinho de Portugal, arcebispo primaz, e este primaciado foi assumido honorificamente nesta arquidiocese, de onde nasceram outras dioceses e outras arquidioceses. Dom Martinho de Portugal assumiu, afinal, nesta diocese metropolitana, algo de extraordinariamente importante e que hoje não pode deixar de ser analisado com atenção. Foi da diocese do Funchal que nasceram a diocese e a arquidiocese de Goa, em 1533 e 1558, respectivamente. A diocese de Angra, do Heroísmo, de 1534. A diocese de Cabo Verde, de 1533. A diocese de São Tomé e Príncipe, de 1534. A diocese
de São Salvador da Bahia, em 1551. Ser uma diocese global significa isto mesmo. Significa lançar as bases de um mundo novo e diverso. Naturalmente que a historiografia, a partir do século XVII, vai-nos trazer a experiência, primeiro, da propaganda fide, da criação de uma instituição em Roma para a missionação fora dos territórios sob influência portuguesa, mas depois o padroado, a experiência do padroado português. A experiência do padroado português que chega ao século XIX e até na sua projeção e nas suas influências ao século XX, é uma experiência extraordinariamente importante e não pode deixar de ser referida na história em conexão direta também com a experiência destes 5 séculos da Diocese do Funchal. É com extraordinária emoção que, visitando Coxim ou Goa, nós encontramos a projeção direta daquilo que significa, no fundo, a ideia de que ser uma diocese global é ser uma diocese que lança as bases daquilo que o Padre António Vieira nos ensinou sempre, a de que temos de olhar para o futuro e para a sua história.